Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero fazer o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos, curta. Envie aos seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no WhatsApp. Envie aos seus contatos. Peça aos seus amigos para se inscrever no nosso canal, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. O nosso resumo à aula hoje é a nossa segunda lição, a qual estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. O título de hoje é Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Vamos aos nossos versículos de parâmetro da aula de hoje. Marcos 4, 3 ao 14. Os semeadores devem semear. Marcos 4, 4, 8, 15 e 20. 4 tipos de terrenos. Marcos 4, 4, 15. As aves do céu e sua representação. Marcos 5, 6, 16 e 17, os pedregais e o seu significado. Marcos 4, 7, 18 e 19, os espinhos e sua representação. Marcos 4, 8, 20, a boa terra e o tipo de ouvinte. O nosso textual está baseado em Mateus 13, 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A verdade prática nos diz, é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. A nossa leitura bíblica está baseada em Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 20, que nos diz assim: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quanto se achou só aos que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhe disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas lhe dizem por parábola, para que vendo, veja e não perceba, e ouvindo, ouça e não entenda, para que não se converta e lhe sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a parábola que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporões, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e a dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um.
Então aqui está o significado interpretado pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, à igreja, a mim, a você, sobre a parábola da semente. Hoje, adentraremos de fato ao tema. Na aula passada, tratamos da introdução. Neste momento, vamos estar narrando a parábola da semente, explicada pelo mestre, que estaremos estudando neste momento. Essa narrativa destaca a responsabilidade dos discípulos em anunciar o Evangelho do Filho de Deus, independentemente da circunstância. A boa semente da palavra de Deus deve ser semeada, isto é, anunciada, pois conforme orienta o Eclesiastes, devemos pela manhã semear a semente e à tarde não retirar a mão, porque não sabemos qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11:6. Além disso, como o apóstolo Paulo instrui, um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 6:7. Então a obrigação da igreja, é semear a palavra. Não é uma obrigação do pastor, não é uma obrigação do obreiro, é a obrigação da igreja, daquele que foi salvo em Cristo Jesus. A introdução nos diz que, para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábola histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus 13, 1, 9, Marcos 4, 3 e 9 e Lucas 8, 4, 8, e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato da pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Isso é a mais pura realidade, pois o mundo nos mostra a cada dia, mesmo o Evangelho sendo anunciado em todos os lugares, aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam, aqueles que permanecem e aqueles que desviam da fé. Parte 1. Interpretação da parábola do semeador. A importância em compreender a parábola. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Por essa razão, é necessário comparar e constatar as referências paralelas a cada narrativa. Desse modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu, já que a narrativa refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Marcos 4, 3 ao 20. Para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus 13, 18, 23, quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Então, nós vemos a interpretação corretíssima do Senhor, dizendo que beira do caminho, entre os pedregais e espinho, são tipos de corações que não vai produzir, como também aquela na boa terra, que é o bom coração, que produz para a glória de Deus. 2. Os elementos que constituem a parábola: o semeador, a semente e o solo. No mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre apresenta-se como o semeador. Mateus 13, 36 ao 43. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto dessa parábola com o de Mateus 13, 37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente programa a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quando a semente está
é a palavra de Deus ou a palavra do reino. Mateus 13:19, parte A, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus, Mateus 4:23, e da pregação apostólica, Atos 8:12, 28, 30 e 31. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta, por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra, cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão, ou seja, continuarão firme na fé aquele que aprofunda suas raízes no Evangelho, aquele que busca a Deus, aquele que ora, aquele que jejua e aquele que estuda a palavra do Senhor, aquele que está firmado não na superfície da terra, mas aquele que está com as suas raízes firmes, como o construtor que constrói a sua casa, mas firma o alicerce sobre a rocha. Parte 3. Os diferentes tipos de solos infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparados com vários tipos de solo. Lucas 8:5-8. O solo duro e compacto da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície expostas as aves que vierem e as comeram. Esse solo representa aqueles que ouvem e não entendem. Mateus 13:19, parte A. Por isso endurece o coração para não receberem a palavra. Mateus 13:15. As aves representam Satanás. Marcos 4:15, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos. As sementes que caíram sob pedregais, versículo 16-17, onde não havia muita terra, e como consequência cresceram rapidamente, acabaram seca no instante, versículo 6. Esse solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria, porém quando surgem as dificuldades, as tribulações ou as perseguições por causa dos evangelhos, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Mateus 13:20-21. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Já as sementes que caem entre os espinhos são sufocados, quando esses crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem de forma a torná-la infrutífera. Versículo 18. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. Mateus 13:22, Marcos 4:19, Lucas 8:14, 12, 39, 29, melhor dizendo, e 32, 21, 34 e 36. As distrações, os conflitos impedem os lobos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus, a fim de crescerem. Essas coisas, produzidas pela ambição das coisas materiais, atormentam os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Então aqui está o exemplo clássico desta palavra e o que acontece com cada semente, tipificando cada coração humano. Eu estou aí, pela misericórdia de Deus, há 22 anos na fé, e a minha raiz, ela se aprofundou, como diz o autor, no embasamento da palavra de Deus, na escola bíblica. Mas infelizmente, vimos aí muitos que caíram no caminhar, muitos que desistiram da fé, muitos que pararam, porque o mundo os sufocou. Mas pela misericórdia de Deus continuamos caminhando e continuamos pedindo misericórdia ao Senhor para que cada dia a nossa raiz se aprofunde no Evangelho e não sejamos enganados pelo mundo, não sejamos enganados por Satanás. O subsídio exegético desta tópico diz que se o leitor, mesmo que subliminalmente, entendeu que o agricultor é Jesus, então o restante da parábola será ligado às prósperas e reclinantes venturas do ministério de Jesus. Nessa tendência, John Paul
mostrou corretamente que as várias maneiras nas quais a semente caiu lembrara, no mínimo, a hostilidade personificada pelos escribas, Marcos 2, 6, 16, 3, 22, pelos fariseus, Marcos 2, 16 ao 24, 3 e 6, pelas próprias famílias de Jesus, Marcos 3, 21 ao 31 e 35, da mesma sorte a descrição de uma colheita excepcionalmente abundante na conclusão da parábola, Marcos 4, 8, recorda o sucesso crescente do ministério de Jesus, a despeito da oposição. Toda a cidade se ajuntaram, tantos quanto podiam ouvir, Marcos 2, 2, toda a multidão iam ter com ele, Marcos 2, 13, 3, 7, 8, 20 e 4, 1, ênfases do próprio autor. Assim, seus movimentos metafóricos, a parábola expressa os movimentos maiores do ministério de Jesus e as várias terras representam os personagens da história, como já viemos falando aí na lição. Tópico 2, a importância de ouvir o Evangelho, o tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição de várias respostas ao ouvir a palavra de Deus e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. A parábola adverte contra ouvir superficialmente, mas também alimenta a expectativa de ouvir real e produtivo, que leva à obediência. Não devemos esquecer que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Por isso o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra, versículo 20. Tal terra tinha profundidade, espaço e humildade para crescer e multiplicar e produzir uma boa colheita. Esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. Mateus 13, 23, Lucas 8, 15. Essas são como os bereanos que foram recomendados, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Atos 17, 11. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Atos 17, 12. São realmente quem dá fruto para o reino de Deus. O tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos fruto, isso provará que ouvimos. Se aqueles a quem pregamos o evangelho produziram fruto, isso mostrará que a semente que plantou ficou raízes em seus corações. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir, versículo 3, parte A, e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, versículo 9. Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinho, enquanto que no aspecto espiritual somos responsáveis. Se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus arraigar-se profundamente, ou deixarmos as coisas desse mundo sufocarem a palavra. Então, o solo, independente do seu estado, ele não tem culpa. É o homem que é culpado porque não soube preparar a terra. Já a respeito do nosso coração duro, para não ouvir e não aceitar a mensagem, aí sim somos culpados, porque deixamos as coisas deste mundo sufocarem a nossa fé verdadeira em Deus. 3. A importância de ouvir. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança, Lucas 8,15. Aqui é uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido, independentemente da resposta à palavra, é importante. Ler, estudar e meditar sobre a Escritura. A palavra tem que vir habitar em nós. Colossenses 3,16, para ser implantada em nosso coração. Tiago 1,21. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Ou seja, temos que ter o nosso coração aberto e alicerçado verdadeiramente na palavra do Senhor. Temos que fazer como o salmista, que diz na
sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que precisamos para que a nossa semente dê fruto. Subsídio bibliológico. Ajuntou-se a ele grande multidão. Versículo 1. Nesta ocasião, o povo afluía de todas as cidades para ouvir a pregação de Cristo. Lucas 8,4. O mestre, porém, conhecia o coração das pessoas. Um propósito da parábola do semeador foi prevenir os discípulos contra o triste fato de a pregação da palavra, mesmo de Deus Todo-Poderoso, não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. O que semeia, semeia a palavra. Versículo 14. O fiel semeador semeia a palavra ao eito, junto a todas as águas, em todas as qualidades da terra. Isaías 32:20, Marcos 16:15. Não sabendo onde ela vai ficar, semeia a palavra sem observar o vento, nem as nuvens. Eclesiastes 11:4-6. Semeia a palavra, não passa o tempo explicando, a interpretando ou a discutindo. Semeia a palavra, não desperdiça o tempo censurando qualquer uma das várias seitas do mundo. Semeia a palavra, nas suas próprias ideias e opinião. Ele não se mostra a si mesmo, mas programa a palavra, pois sente o mesmo peso que pesa sobre o coração do Senhor. Compare peso em Isaías 13. O humilde servo leva a preciosa semente, andando e chorando. Então, o semeador, a única tarefa dele é semear. O evangelista, o pregador, que não é pastor, não é obreiro, é a missão dada à igreja, ide, todos, é semear a palavra, é anunciar a Cristo, a este mundo, ao pecador. 3. O chamado para anunciar o Evangelho. A obra da maior importância, uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. 2 Coríntios 4:3-4. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Eclesiastes 11:6. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do seu testemunho pessoal, da literatura. Filipenses 1:18. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. Marcos 16:16, Efésios 1:13-14. Então a obra de maior importância é anunciar a Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está pronto para salvar o homem e a mulher que se entrega de verdade ao Senhor. Jesus e a ordem para pregar. Recordando que o Evangelho significa boas novas, boa notícia, e que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus. Mateus 28:18-20, Marcos 16:15-18. Todos precisam ouvir o Evangelho. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós, ou seja, temos que falar de Cristo ao mundo, ao drogado, à prostituta, ao homossexual, à lésbica, aos assassinos, aos estupradores, ou seja, todos precisam ouvir o Evangelho do Senhor de salvação, mesmo aqueles que se consideram bonzinhos. A importância de pregar o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ousem, creiam e sejam salvas. Romanos 10:14-15. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que se seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. 1 Coríntios 3:6-7. É preciso, porém, saber que o que semeia a palavra, versículo 14, o faz em todas as qualidades de solo. Isaías 32:20, Marcos 16:15. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens. Eclesiastes 11:4-6. Semeia a palavra sem gastar tempo com outras coisas. 2 Timóteo 2:4. Ou seja, ele vai semear a palavra em todos os momentos, na escola, na faculdade, na rua, com os vizinhos, com a família, no meio das seitas, no meio dos falsos, dos ateus. Ele não vai olhar o solo.
A obrigação do discípulo, daquele que foi chamado, daquele que foi salvo por Cristo, é anunciar a palavra. Um ministério em parábolas. O uso de parábolas era comum entre o povo hebreu, mas Jesus a usava com propósito penetrante, especialmente quando entre os ouvintes aumentava o número daqueles que podiam interpretar mal ou usar mal os seus ensinos. Uma história poderia captar e conservar naturalmente a atenção, mas além disso a parábola examinava o coração, levando ao pensamento e às aplicações mais profundas dos ouvintes. Então Jesus sempre anunciava a mensagem quando estava no meio da multidão, mesmo que ele fosse criticado, mesmo que ele fosse interpretado mal. Essa é a mensagem que eu e você temos que anunciar, mesmo que nos interprete mal. Como todos os dias eu faço no meu Facebook há mais de um ano, combato a ideologia de gênero, combato o sexo infantil, combato o kit gay nas escolas, combato as falsas religiões, pois para isso fui chamado e eu preciso continuar semeando a minha semente. Não importa qual tipo de solo que vai ouvir, em qual tipo de solo que vai cair, se vai produzir ou não vai produzir. A minha obrigação como pastor é anunciar o evangelho de salvação e de transformação. Subsídio evangelístico. Ganhar alma foi a suprema tarefa do Senhor Jesus aqui na terra. Lucas 19, 10, 1, Timóteo 1, 15. Paulo, o grande homem de Deus do Novo Testamento, tinha o mesmo alvo e visão, 1 Coríntios 9, 20. Uma grande parte dos crentes pensa que a obra de ganhar alma para Jesus afeta exclusivamente aos pregadores, pastores e obreiros em geral, o que não é verdade, né? O ganhar alma é para toda a igreja. Como eu já disse, volto a repetir. Jesus disse em Mateus 28, ide e ensinai todas as nações. Ou seja, todos nós recebemos essa missão do Senhor. Contentam-se em comodamente sentados ouvir sermões, contudo, após o culto, enquanto os campos estão brancos para a seiva, como disse o Senhor da Seara em João 4,35. Ou seja, há muitos que acham que ir ao culto, terça, quinta, domingo, cantar, pregar, ali na igreja é suficiente. Não é suficiente. Nosso chamado é muito maior do que frequentar um culto. Nosso chamado é para ser um anunciante das boas novas. Como eu disse, volto a repetir, o ide de Jesus para irmos aos perdidos, Marcos 16,15, não é dirigido a um grupo especial de salvo, mas a todos indistintamente, como bem revelar o texto citado. Portanto, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos, ou seja, a todos os crentes, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja senhora, seja senhores, todos têm a missão do Evangelho. Amém? Vamos à nossa conclusão. Como vimos atualmente, somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola, resultados serão terminados pelo coração daqueles que ouvem. Lembremos-nos que o nosso papel é pregar e do Espírito convencer os pecadores. João 16, 8, 11. Então, o meu objetivo como salvo em Cristo, não é como pastor não, tá? Não é como obreiro. Meu objetivo como alguém que foi salvo e resgatado pelo precioso sangue de Jesus é anunciar essa mesma salvação ao pecador que aí está fora. Porque o drogado, ele precisa ouvir essa palavra de libertação. Aquele que está preso, ele precisa ouvir essa palavra de libertação. Aquele que está no leito de enfermidade, ele precisa ouvir essa palavra de libertação. Aquele que está na prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo ou do sexo ilícito, ele precisa ouvir essa palavra de salvação. Aquele que está no crime, nas drogas, ele precisa ouvir essa palavra de libertação. Aquele que se acha bonzinho, ele também
precisa ouvir essa palavra de libertação, porque Cristo morreu para todos. Cristo veio salvar a todos. E não há outro caminho, não há outra entrada. A única porta, a única entrada é Jesus. Ele não disse que há vários caminhos, ele diz: eu sou o único caminho. E quem não entra por mim, não entra, não achará. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus, através do sacrifício. Ninguém vai ser salvo se não reconhecer a obra salvífica de Cristo na cruz. Ninguém será salvo se não aceitar Jesus, se não nascer de novo, se não tiver a sua vida transformada. Não importa se você é bonzinho, não importa se você faz caridade, não importa as suas ações. Para ser salvo, você precisa de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá Paulo.Delagnese. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Envie aos seus contatos do WhatsApp. Peça aos seus amigos, os nossos irmãos em Cristo, para se inscrever no nosso canal, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Beijão no coração de cada um.